Fala internet, beleza? Pois é, a quantidade de lançamentos de novas câmeras em 2022 está insano. Eu já falei de Canon, já falei de Fuji e é óbvio que a Sony não ia ficar para trás. Mas existem rumores bem interessantes que parece que a Sony está querendo lançar uma câmera com sensor de 100 megapixels em médio formato? Vamos conversar sobre isso hoje. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Media Tools Floripa, venda de acessórios fotográficos, e Lucas Lapa, venda de câmeras e objetivas. E sim, 2022 a quantidade de lançamentos de novas câmeras está insano. O mercado da fotografia está se aquecendo cada vez mais e as fabricantes não querem perder tempo. Apesar da gente entender que câmeras mais básicas não estão tendo um ritmo de lançamento tão forte, que a gente sabe que os smartphones estão tomando conta desse mercado, os lançamentos de câmeras profissionais topadonas, tá com tudo. Olha aí, a Canon acabou de lançar a EOS R7, a EOS R10, que são câmeras mirrorless APS-C que seriam básicas, mas elas não têm nada de básico, fazem 15 fotos por segundo, mano, elas são todas topadonas em muitos quesitos, tá bom? E a Sony não iria ficar para trás, tá? A Sony tem uma linha completa, vamos mudar aqui para a tela do computador junto com o Word. A Sony, ela tem uma linha completa na sua linha Alpha, né, que é a linha topadona dela. Então ela tem, vamos falar das full frame, tá? Ela tem A1, A9 II, A7R4, A7 III, A7S3, A7 IV, A7C. Tem também a ZV-E10, tá aí a ZV-E10 junto com a A7 IV são os best-sellers, as câmeras mais vendidas da Sony em 2022, tá bom? Então, rumores iniciais estão indicando que a Sony está desenvolvendo totalmente do zero um novo sensor com nova tecnologia que vai chegar a efetivamente 100 megapixels. Gente, é muita resolução para um sensor, tá bom? A gente sabe, né? O R dessa linha A7R é de resolução, de resolution em inglês, tá bom? E ela sempre foi mais voltada para fotografia, apesar de ser uma câmera híbrida, tá bom? A gente tem a A7S para vídeo e a A7R para fotografia. O último modelo que nós temos no mercado até agora é a A7R4, tá bom? Que ela tem 61 megapixels. Gente, 61 megapixels em um sensor full frame é muita coisa. E, por exemplo, a A1, a topadona da Sony, tem 50 megapixels, que também é muita resolução. A gente está vendo muitos lançamentos de câmeras que continuam mantendo uma média de 24 a 32 megapixels e a A7R4 tem pelo menos o dobro da resolução no sensor full frame. Mas quando a gente fala de tanta resolução assim, 100 megapixels, se a gente olhar para o mercado, a gente vai ver que esse tipo de resolução de sensor CMOS está presente no mundo de câmeras de médio formato. O médio formato é um tamanho físico, em centímetros, maior do que o tamanho físico dos sensores full frame. Por que a gente pensa nisso? Porque em full frame, como é que vai ficar a capacidade de ISO? A gente está falando muito de pixel, mas pixel é unidade de medida, tá bom? Como centímetros, milímetros, micrômetros. O que é verdadeiro, que está lá dentro, é fotodiodo. Então a gente tem que entender que numa câmera de 24 megapixels, dentro do tamanho do sensor full frame, ela vai ter um tamanho de fotodiodo maior do que 100 megapixels no mesmo tamanho de sensor full frame. E por que isso é importante? Por causa de eficiência de leitura de luz. Isso é extremamente importante. Quanto maior o fotodiodo, mais eficiente ele é na leitura de luz. Claro, a gente tem que ter um parâmetro de resolução versus o tamanho do fotodiodo. Não adianta ter 4 fotodiodos com uma eficiência de leitura enorme, mas sem resolução nenhuma, tá bom? Então,
nós vamos pensar. Outra coisa é o range dinâmico, que também fica pior quando tem o fotodiodo menor. Então é por isso que tem muita gente que está especulando que a Sony pode sim querer entrar no mundo médio formato. Mas sinceramente, Andrei, eu acho que não. Eu acho que a Sony não deve entrar no mundo de médio formato, já que ela está desenvolvendo do zero e ela pode estar trazendo uma nova tecnologia de sensibilidade de luz no ISO e de range dinâmico para esse sensor que tem muita resolução e um fotodiodo bem pequenininho, tá bom? Alguns rumores indicam que a Sony vai querer se manter nos 61 megapixels que já está presente na A7R4, mas eu sinceramente não acredito. Eu acho que a Sony realmente está há algum tempo tentando desenvolver, já existe rumores de sensor de 100 megapixels da Sony já há mais ou menos uns 2 anos, e eu acho que eles estão sim desenvolvendo um sensor de altíssima resolução. Então eu acho que esse rumor de manter 61 megapixels, aquela velha história, gente, não vamos mexer no time que tá ganhando, que é o caso da 7R4. Mas, gente, quem não mexe no time que tá ganhando não inova. Então, o mercado tá inovando muito e a Sony é uma dos players do mercado da indústria de fotografia que sempre inova bastante, tá bom? O novo sensor tem até nome, IMX555CQR, e ele tem uma pequenina resolução de 12.288 por 8.192 pixels. Olha, é muita resolução e isso vai trazer impressões em grande formato, em tamanho físico mesmo. Você tem que entender que megapixel não tem absolutamente nada a ver com qualidade final de fotografia. Eu tô empolgado com essa câmera não por causa disso, mas sim por causa dos fatores que eu vou falar para você agora. Ela vai fazer fotografia em 10 bit em RAW, vai fazer RAW e C-RAW. É muito importante porque se você vai ter uma câmera com tanta resolução, o RAW vai ter 120 MB cada foto. E tendo um Compact RAW com um pouquinho de perda, mas trazendo uma foto aí de 60, 70 MB, fica melhor pra gente que tem os nossos cartõezinhos aqui no Brasil, que é tudo muito caro, tá bom? Agora, uma coisa que eu me empolguei muito e que pra mim é um grande avanço no quesito fotografia é o suporte a RAW de 16 bit. O que isso significa? Significa que esse sensor vai ter muito mais capacidade de leitura, de profundidade de cor do que o tradicional RAW em 14 bit. A gente tem muito mais informação de cor. Saindo de 14 indo para 16, são milhões de cores a mais. E isso vai trazer uma capacidade de edição muito melhor para o seu arquivo em RAW. Eu não sou muito fã do sistema de cor, da ciência de cor da Sony, mas isso daqui pode realmente, efetivamente melhorar e muito a ciência de cor da Sony, tá bom? Ela vai fazer incríveis 10 fotos por segundo. Ah, você torceu o nariz, né? Andrei, a R10 faz 15 fotos por segundo no obturador mecânico. Mas tem 24 megapixels, meu pequeno gafanhoto. Não tem 100 megapixels, tá bom? Então, 10 fotos por segundo é muita foto em um sensor com toda essa resolução. Vai ter ISO que vai variar de 80 a 32 mil pontos nativo. E ele vai ser expansível, obviamente, mas a gente não sabe até que ponto, 102.400. A gente sabe notadamente que a Sony, principalmente na sua linha S, como são sensores de menos resolução, elas trazem uma sensibilidade de ISO que tornou a Sony o que ela é hoje no mundo da fotografia e do vídeo, principalmente do vídeo. Sabe, a gente usava aquela Sony A7S e à noite e a imagem era extremamente nítida, clara, com uma sensibilidade de ISO animal. Mas, de novo, trade-off, muita resolução, menos sensibilidade à luz, menos eficiência de leitura à luz. A esperança é que esse sensor realmente traga uma capacidade de leitura de luz bem mais eficiente com tanta resolução, tá bom? Então, essa resolução ela deve interferir, mas vamos esperar essa nova tecnologia. Outra coisa bem interessante é o tal do EVF com 9.44K. Estudando um pouquinho a mais,
Eu entendi que esse lance de, meu Deus, é uma telinha 9K. Não, isso são certos números que o pessoal usa para dar uma impressionada, tá bom? Eu fui mais a fundo e eu vi que essa câmera vai ter uma resolução real no seu EVF de 2048 por 1536 pixels. Aí sim, é uma tela 2K no EVF pequenininho, tá bom? Esse EVF vai ter uma magnificação de 0.90, que não é a melhor magnificação que a gente tem aí no mercado. Magnificação, para quem não sabe, é como a gente vê os tamanhos das coisas que estão na telinha em relação ao tamanho real deles. Então lá na telinha você vê 0,90% do que ele é realmente no mundo real, e esse EVF bate EVFs consagrados aí no mercado, como por exemplo o EVF da Canon EOS R5. 2048 por 1536 pixels, isso já dá uma capacidade de nitidez extrema para esse EVF, tá bom? Segundo ponto extremamente positivo que me deixou empolgado para essa câmera na fotografia, tá? A tela do Live View vai ter 2.6K, mas, de novo, né, são números, a resolução real vai ser de 1024 por 768. Eu sei, de novo, você torceu o nariz, né? Ah, Andrei, pô, meu computador dos anos 90 tinha essa resolução. Mas você tem que entender que essa resolução está presente em uma tela de apenas 3 polegadas, tá bom? Pequenininha, então já é uma resolução bem eficiente para essa tela externa, mas a Sony está querendo que a gente volte a usar o EVF, colocando toda a capacidade que eu já falei para vocês neles, tá bom? Finalmente a Sony vai trazer cartões CF Express, gente, 100 megapixels, 120 mega por foto, ou nesse RAW 16-bit que eu nem sei quanto que vai ter cada arquivo de foto, tem que ter CF Express. Muita capacidade de armazenamento e muita capacidade de velocidade de gravação de informação em tempo real, tá bom? Mas para nós que somos brasileiros e não temos assim acesso a CF Express tipo B no Brasil, porque é muito caro, ainda teremos os cartões, os slots híbridos para cartões SD. Então, para você utilizar um SD V90, aí que já tem uma capacidade interessante de velocidade de gravação, você vai poder utilizar na Sony. E ponto positivo para a Sony de novo, hein? Já são 3 aspectos que me empolgam muito para essa câmera. Vamos lá, vídeo, vamos falar um pouquinho de vídeo? Ela vai ter vídeo utilizando todo o sensor full frame fazendo oversampling. Vamos lá, 4K 120 quadros por segundo, 8K a 24 quadros por segundo e vai ter um modo Super 35 em 4K a 30 quadros por segundo. O Super 35 ele é meio confuso de entender porque ele tem o sensor, ele fica com a largura do full frame, mas ele tem um crop de 1.24 em cima e embaixo, para dar aquele aspecto widescreen de tela de cinema que nós estamos acostumados a ver, tá bom? No mundo cine, o Super 35 é isso. Tem gente que fala que é full frame, tem gente que fala que é APS-C. Eu acho que é um full frame widescreen, tá bom? E vai gravar tudo em 10-bit 422, então não temos informação de gravação interna em RAW, que seria 4222, entendeu? Então, por enquanto, não temos informação de gravação de RAW interno, mas provavelmente vai ter gravação de RAW externo, tá bom? Vai ter Cinetone, vai ter S-Log 2 e 3 e vai ter suporte a HGL. Cara, muito interessante. Vai utilizar o codec XAVC, HS, S e SI. A gente sabe que o codec da Sony, não é que ele é limitado, mas ele não coloca tanta informação, né? Como outros codecs aí vamos colocar um codec aí da Fujifilm que coloca 400 megabit ou megabyte por segundo no cartão. É muita informação. Isso em 10-bit 422 com 400 mega, você tem um poder de edição muito... Você tem um poder de edição muito grande e os codecs da Sony aí colocam pelo menos metade, 200 megabyte por segundo, tá bom? Para tudo isso, nós teremos um processador de nova geração. A gente sabe que o da 7R é o Bions X, o Bions X ou Bions 10, tá bom? Que é de 2019. E essa nova geração vai ser o Bions XR, o Bions XR. Eu vou parar de falar inglês que é uma desgraça, né? Mas esse processador é outra grande vantagem que a Sony está trazendo. Porque ele vai ter 8 vezes mais capacidade computacional que o seu antecessor, tá bom? Então, 8 vezes, de novo, vamos lá, 100 megapixels, RAW em 16, 8K,
A24 precisa ter um processador de imagem muito eficiente na leitura de dados em tempo real e esse processador vai ter 8 vezes mais capacidade computacional, tá bom? Cara, de novo, né? Com 100 megapixels se faz muito necessária essa nova geração de processador de imagem da Sony. O sistema de foco vai ser aprimorado todo ano, a gente tem um pouco de aprimoramento de sistema de autofoco. O autofoco em velocidade, nós já não temos muito o que avançar, porque ele realmente já é muito rápido, principalmente na Sony, né? Vamos colocar aí os players do mercado com melhor eficiência de foco? Canon, Sony, Fuji, tá? São excelentes. Vai ter um sistema de autofoco muito parecido com o da A1, vai ter mais de 750 pontos de autofoco cross-type e vai ter um avanço no entendimento de objetos que estão na cena à frente da câmera. Então, por exemplo, vocês viram o lançamento da XH2S, que é da Fujifilm, que ela já está reconhecendo aviões também. Então, cada vez mais os sistemas de inteligência artificial das fabricantes vão começar a reconhecer elementos diferentes e vão cravar o foco no ponto certo, tá bom? Essa IA, ela tá bem avançada, tá, gente? Pô, a gente sabe, tem cabeça, olho, boca, olho dominante. Então, por exemplo, se você tá gravando em f1.4 e a pessoa tá meio de lado aqui, esse olho da frente que tem que estar o foco. Em 1.4, esse olho vai estar desfocado. Então, ela não pode focar no olho de trás, ela tem que focar no olho dominante que está na frente. Então, isso é uma capacidade muito interessante que esses sistemas de inteligência artificial têm. Outra coisa que me deixou empolgado, o sistema de buffer aprimorado. Tá? Atualmente, a A7R4, ela dura 3 segundos no RAW. Então, nesse buffer, nós vamos ter 68 arquivos em RAW. Não sei se vai ser o RAW 16-bit, se vai ser no CRAW, tá bom? Mas ela faz 68. Se ela faz 10 fotos por segundo, significa que nós vamos ter quase 7 segundos de buffer. Isso significa mais do que o dobro de capacidade que a A7R4. E, de novo, imagina o tamanho do arquivo. Então, você vai ter que ter várias coisas acontecendo na sua câmera para que isso seja possível. Vai ter que ter um melhor cartão, vai ter que ter uma objetiva que tenha essa capacidade, bateria, tudo, tá? Mas mesmo assim você vai ter quase 7 segundos de buffer, que é muita coisa, hein? 68 fotos é muita coisa. Uma coisa que eu espero, tá? Que é bem legal na Sony, é o tal do Pixel Shift. O Pixel Shift, ele utiliza o IBIS para fazer uma fotografia de 240 a 241 megapixels. Extremamente legal isso, eu gosto bastante. Como é que ele funciona? A gente sabe que o sensor ele se movimenta assim com o IBIS. Então ele vem aqui, coloca para esse lado, tira uma foto, movimenta, tira outra foto, movimenta, tira outra foto, movimenta, tira outra foto, e assim faz uma foto de 240 megapixels. Porém, contudo, todavia, o sistema não é muito automatizado. Ele vai tirar todas essas fotos, você vai ter que pegar o cartão, colocar no computador, importar para um programa específico da Sony para ele juntar as imagens e entregar para vocês essa imagem de alta resolução, tá bom? Isso é uma coisa que, assim, a Sony tem isso, por exemplo, ela tem lá, eu acho que é Catalyst, que mesmo tendo IS e IBIS, para você ter uma suavidade extremamente eficiente, você tem que importar, passar pelo programa de estabilização de vídeo, que daí você vai ter a estabilização máxima que a Sony oferece. Eu espero que pelo menos no Pixel Shift isso seja mais automatizado. Essa nova geração de processadores de imagem, ela tem capacidade computacional para fazer essa junção dessas fotos e te entregar um arquivo pronto, tá bom? O lançamento dessa câmera já foi muito adiado por causa da crise dos chips, tá? Foi muito adiado. Vou voltar aqui para a tela principal. Ele já foi muito adiado por causa da crise dos chips e da pandemia, mas uma data muito segura é novembro de 2022. Tá? É muito provável que a Sony lance ou no final desse ano ou então no final do ano que vem. Eles não vão deixar para lançar essa câmera no início do ano. Acho que final do ano é uma data melhor para a galera poder comprar. Mas eu ainda tenho muitas esperanças de que essa câmera seja lançada esse ano ainda, em 2022. Apesar do CEO da Sony dizer que os smartphones vão ser melhores do que as câmeras. E o cara tá lá desenvolvendo um sensor de 100 megapixels topadaço, com toda essa resolução, com toda essa qualidade aqui, RAW 16-bit, HRF em 10-bit.
Ai, ai. Vamos falar um pouquinho do preço? Bom, o preço deve vir provavelmente a mais ou menos $3.500 lá na gringa, que é mais ou menos 502 dólares mais caro que a A7R4, que hoje custa 2.998 dólares, tá bom? Gente, 500 doleta a mais, mais do que o dobro de capacidade de buffer, sistema avançado de inteligência artificial, RAW em 16 bits, 10 fotos por segundo, sensor de 100 megapixels. Não ficou tão caro assim, porque essa sim vai ser uma câmera ultra topada, high-end flagship, pelo menos até o lançamento dela, ou até o lançamento de uma nova melhor, da Sony. E aí, gente, o que vocês acharam desse lançamento da Sony, hein? Eu fiquei empolgado, mas não pelo sensor de megapixels, e sim por essas outras informações que eu trouxe para vocês. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, fortalece aí com um joinha para o canal crescer cada vez mais e mais. Ai, e agora eu vou fazer as minhas fotos com a minha Mavica, que é a primeira câmera digital popular no mercado mundial. Delícia!